Olá pessoal do terceiro ano, pessoal do segundo, né? Pessoas que estão tentando fazer o Enem este ano para o início do outro. Então veja, aqui eu tenho uma curiosidade sobre questionamentos que já caíram na prova, né? Sobre em relação à solubilidade de moléculas orgânicas, né? Existem substâncias que são solúveis em água e outras substâncias que não são solúveis. Eu estou analisando aqui a substância chamada de colesterol, tá? O colesterol, ele é sim uma substância química que é insolúvel em água, ou seja, não tem a característica de solubilizar, de se solubilizar em água. Mas por que ele não possui essa característica? Simples, veja, quanto mais grupos OH a substância possuir, mais solúvel em água ele é. O que é o grupo OH? É aquela hidroxila que a gente vem falando desde os álcoois, tá? O grupo OH ou grupo HO, tanto faz. Tá? Se você observar, ó, dentro desse risco vermelho, nós temos a molécula de colesterol. E aqui nós temos uma e tão somente uma, só uma hidroxila. Então significa dizer que o colesterol é muito pouco solúvel em água, extremamente baixa solubilidade. Então, quanto menos moléculas de HO, menos hidroxila um composto possuir, menos solúvel ele será em água. A solubilidade do colesterol em água é muito pouca, tá? Então, o que é essas outras partes que eu coloquei aqui, ó? Aqui embaixo e aqui em cima? Aqui é molécula de água. H, outro H, então, e um O é H2O. Então, há uma interação entre o oxigênio da água e o hidrogênio da hidroxila. Há uma interação. Essa interação a gente chama de interação de hidrogênio. Interação de hidrogênio. Antigamente, essa interação de hidrogênio era chamada de ligação de hidrogênio. Tá? Ligação de hidrogênio. Mais antigamente ainda era chamada de ponte de hidrogênio. Tá? Então esses nomes eles vêm caindo por terra à medida que você nota o que realmente é a substância, o que realmente é o processo químico. Tá? Porque vão surgindo aparelhos melhores e a gente vai realmente vendo o que está acontecendo. Então veja, aqui existe uma interação entre água e a molécula de OH, ou seja, a função orgânica OH. Também do outro lado. Então significa dizer que a água só vai entrar em contato com essa molécula inteira onde existir o grupo OH, ou seja, a interação entre a molécula toda, que é grande, e o grupo e a água só ocorre nessa parte aí. Então significa dizer que o colesterol é muito pouco solúvel em água, entendeu? Porque a interação água-colesterol só ocorre nessa moléculazinha, só ocorre aí na parte dessa hidroxila, ou seja, é muito pouca. Então, nos Enems anteriores, a gente tinha uma questão, aliás, várias questões, mas uma em específico, que colocava 5 substâncias químicas, né, na letra A, B, C, D e E aí pedia para você dizer qual das substâncias era adequada para se fazer um determinado procedimento lá. E a substância adequada é aquela que menos se solubilizava em água. Ou seja, você olhando o desenho da substância, era aquela que tinha menos hidroxila. Ou seja, toda vez que falar em solubilidade, tá, de um composto, olhe a quantidade de hidroxila que ele possui. Quanto menos hidroxila, ou seja, o grupo HO ou OH, menor é a solubilidade dele em água. Tá? Uma curiosidadezinha sobre o colesterol. Curiosidadezinha. Às vezes a gente faz exame de sangue, né, para medir a quantidade de colesterol lá. E aí a gente vê lá no exame, vê lá HDL e vê LDL. O HDL a gente diz que é o colesterol bom. E o LDL a gente diz que é o colesterol ruim. Na realidade não é uma coisa e nem outra. É o seguinte, o HDL e o LDL não são colesterol. Eles são proteínas que carregam o colesterol. Entendeu? Eles não são colesterol.
A gente fala erradamente isso e os médicos repassam isso aí. Entendeu? De que ali o HDL, o colesterol HDL, o colesterol LDL tá alto, tá baixo. Eles não são colesterol, são proteínas que carregam o colesterol. Então, quando a gente diz que o HDL está alto, isso é bom. Por quê? Porque é uma quantidade de proteína que está carregando o colesterol do sangue direto para o fígado. E no fígado, o colesterol é eliminado, tá, do nosso corpo. Então, o fígado tem esse papel de eliminar o colesterol do corpo. Então, quanto mais molécula, quanto mais proteína HDL carregando o colesterol do nosso corpo, da nossa periferia do corpo para o fígado, significa dizer que isso é bom, porque o colesterol está sendo eliminado e a gente fica com uma quantidade de colesterol no corpo razoável, aceitável. Agora, quando a quantidade de LDL é alta, que a gente chama de colesterol ruim, e não é colesterol, é só uma proteína, que a gente chama de proteína lipoproteica. Por que ela é lipoproteica? Porque é uma proteína gordurosa, tá? É uma proteína gordurosa. E se ela é gordurosa, então ela é uma substância orgânica que se dissolve só em compostos que não tem grande quantidade de hidroxila, como é o caso do colesterol. Então, essa proteína bem aí, ela faz o quê? Ela leva o colesterol direto para as células. Então, quando o LDL está alto, ele leva essas proteínas para as células, fazendo com que nas células a quantidade de colesterol seja o quê? Alta. Então, quando a gente fala em HDL e LDL, HDL é uma proteína de alta densidade. LDL é uma proteína de baixa densidade. Eles são apenas carregadores de colesterol. Tá? São proteínas carregadoras de colesterol. Não é colesterol. Colesterol é uma outra substância que a gente analisou acima. Então, quando você tem um HDL alto, significa que isso é bom. Por quê? Porque existem proteínas que estão pegando colesterol das tuas células e levando para o fígado. E o fígado elimina. Agora, quando o LDL está alto, isso é ruim. Por quê? Porque esse LDL ele faz ao contrário. Ele pega o colesterol do fígado e leva para as células. E aí o que acontece? Você fica com colesterol alto no sangue. E aí você pode ter entupimento de veias, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e uma série de outros problemas, tá? Então a gente está vendo aí que o HDL e o LDL são apenas proteínas, não são colesterol, são carregadores de colesterol. Eles são chamados de proteína lipoproteica. Por quê? Porque eles carregam, né, o colesterol, que é um tipo de gordura, e aí ele fica solúvel nessa gordurazinha aí e acaba carregando esse tipo de substância. Tranquilo?